Olá, bem-vindos aí a todos os professores, amigos, colegas, né, universitários, estudantes, tanto do nosso convidado, o professor Dr. Bellini, quanto do meu, do nosso, do Piram, ao nosso programa, né, semanal, Mentes Criativas. Hoje trouxemos aí uma mente criativa de Joinville, talvez uma das mentes mais brilhantes, né, porque hoje tem vários intelectuais aqui em Joinville, mas eu acredito, Bellini, que você foi o primeiro, isso eu não tenho medo de errar, a ser um escritor que fez a crítica à história oficial de Joinville. Isso eu não tenho dúvida, né? Eu sei que a gente tem outros professores, outros intelectuais aí debatendo, isso é legal para a cidade, mas que assim, a tua tese de doutorado, a tua dissertação ali no mestrado, né, trouxeram crítica à história, à sociologia, à antropologia em Joinville. Então, nosso convidado, sim, é uma mente criativa e até, porque não brilhante, né, conseguiu, na área universitária, ser professor de destaque na Univille por uns 30 anos, senador, vereador, né, dirigente partidário, militante, Bellini, me permita, né? Tu vai entender isso, palhaço, né? Palhaço, né? Ator. Então, percorreu e percorre, né? Com a sua ainda juventude ali, forte, vários setores de Joinville, culturais e políticos. Então, é um nome de relevância e não tem como falar da história sem trazer, sem falar do debate político, também sem trazer o professor Bellini. Então, bem-vindo, professor Bellini. Ok, Israel, primeiro quero dizer que é uma honra, é um prazer muito grande, né, estar aqui nesse teu programa e me coloco à disposição, né, e sempre que for importante, necessário, tiver alguma questão para fazer, que achar que eu posso estar contribuindo, me chama que vou vir com todo respeito, com todo carinho, participar do teu programa. Já que tu falasse do palhaço, então eu acho que seria bom eu fazer um preâmbulo, Claro. pelo menos algumas ideias do que foi. É que a minha primeira graduação é arte cênica. Isso no início, final dos anos 70, início dos anos 80. Então eu trabalhei como ator em vários momentos e escrevi peças teatrais e também trabalhei como palhaço. Fiz palhaço durante um bom tempo, que é uma coisa maravilhosa, coisa gostosa, linda de fazer. E depois eu fui fazer a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, concentrada em História. Então, eu me graduei em História. E, dali em diante, estou na Univille durante todo esse tempo. Tu falaste também da minha crítica à história oficial da nossa cidade. É que eu escrevi a minha dissertação de mestrado, ela se chamou Entre Flores e Manguezais, a construção do real em Joinville. O que isso significa? Eu parto do princípio de que o nome da cidade... Eu começo a trabalhar a partir do nome da cidade, Joinville, que na pronúncia francesa é mais ou menos Joinville, que quer dizer duas vilas, ou vilas juntas. Todo nobre, príncipe, barão, duque, conde, todos os nobres, eles têm um título de uma determinada cidade. Então, barão do Rio Branco, duque de Caxias. E o príncipe de Joinville, ele é um filho do rei da França, e ele tinha como título príncipe de Joinville. Joinville é uma cidade próxima a Paris. É uma cidade dividida por um rio, são duas vilas juntas. Pelo fato de ser dividida por um rio, era chamado de vilas juntas. E esse é o nome. Certo. Quando eles casam, os príncipes casam, que começa a imigração em Joinville, dá-se o nome, e aí eu trabalho aqui exatamente essa situação. Nós temos hoje, e tinha quando eu fiz a dissertação, que já tem mais de 20 anos, quando eu fiz a dissertação, uma Joinville linda, maravilhosa,
das flores, da construção em Chaimel, muito bonita. E uma Joinville de mangue invadido, de pobreza, de miséria, duas vilas juntas. E é a partir daí que eu faço uma discussão, só explicando exatamente o que é essa análise, essa crítica que eu fiz à história da nossa cidade. Depois daí, partir para outras atividades. Né? Ô, professor Bellini, olha, a ideia do nosso programa aqui, em Mentes Criativas, é conversar sobre o teu capítulo de livro, artigo, né, de Sociologia e Direito, volume 2. Mas eu confesso que me deu uma vontade de conversar sobre a tua dissertação. Né? Eu acho que... Porque, assim, tu escreveu há 20 anos, mas hoje, né, ainda se pinta uma cidade linda, cheia das metas, cheias, né, das questões assim a serem realizadas, do empreendedorismo, e se esqueceu, né, ou se esquece por motivos políticos, sociais, dessa Joinville que também, né, que tem periferia, que ainda continua com mangue, que ainda continua com problemas estruturais, né? Então, há 20 anos atrás você fez a crítica, e infelizmente eu acho que a gente pode dizer que ela permanece, essa crítica, né? E no teu livro, né, no teu capítulo, no teu livro também, porque tu é um organizador, né, da Sociologia e Direito, volume 2, que eu vou deixar aqui nos comentários para quem quiser fazer o download. É um livro inédito, é um livro com debates profundos, né? Tem o professor doutor Bellini, mas eu posso dizer que tem o doutor Márcio, da Universidade Federal do Maranhão, a doutora Kátia, da Federal de Pelotas, né? E tem também, e o professor Bellini não sabia disso, e não é um arranjo do professor, mas é meu, no final ele sabe, o filho dele, né, o professor Rafael Bellini, que também é meu, Rafael Bellini, o Rafael Meurer, né, o Meurer, né, que dá aula comigo na Faculdade Inesa, também está no livro. Então, nós temos o professor Bellini, Kátia, o Márcio, o próprio Rafael, o Rodrigo também, que é um outro advogado muito esperto, muito crítico também, professor no universitário, o Leonardo, a professora doutora Fabiana também, a Kátia não, a Carol Alves. Então tem um grupo de escritores na obra que é bom citar, porque cada autor, né, professor Bellini, se dedicou, né, por meses. Eu posso dizer que o teu texto é uma crítica que tu não construiu ela hoje, ela vem de um debate de décadas, né? Então, são nomes e textos que se dedicam anos e anos aos temas ao qual vem debater aqui no nosso programa Mentes Criativas. Então, explique um pouco para nós como é que foi a escrita do teu artigo, né, que se transformou num capítulo, e o nome dele, a essência dele. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre ele, que a gente, além de ler, obviamente, o teu capítulo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Sim, é um debate que eu faço a respeito do papel do Estado, ou ainda da existência do Estado. Eu parto da ideia de que toda sociedade, se ela está estruturada, organizada, ela tem uma estrutura política jurídica autônoma, e é isso que eu vou chamar de Estado. Quando nós falamos de direito, necessariamente precisa falar de Estado, porque todo o pensamento jurídico está calcado em uma estrutura estatal, organizada. E eu estou dizendo, e aí eu remonto a alguns pensadores que discutiram o Estado, como o próprio Karl Marx, o Jean-Jacques Rousseau, e aí outros próximos, que discutem exatamente o Estado. Mas o que eu estou dizendo, junto com essa definição de Estado, é que esse Estado ele está em eu chamo de germe da destruição, ou seja, ele tem dentro dele alguma coisa que está destruindo esse Estado. Essa é a minha grande preocupação, é o que eu estou afirmando. Eu tenho para mim assim, é muito difícil, para não dizer impossível, tu destruir o Estado de fora para dentro, mas eu digo que ele tem dentro dele um germe da destruição. E aí eu faço uma análise da situação do Estado, tá certo? Por exemplo, a estrutura burocrática que se apodera do Estado e que deixa o pesado
difícil de caminhar, começa a não cumprir os papéis propriamente que se quer do Estado. E aí, quando se fala de papel do Estado, tem um problema também, porque para alguns o papel do Estado fazer ir ao encontro do cidadão, apoiar o cidadão, enquanto que outros vão dizer que o Estado que não. Oi. Desculpa interromper, mas só para a gente trocar essa ideia, porque isso é muito, parece, né, na tua fala, isso já mostra relevante, mas para quem vai nos ouvir e não está atento, e é legal essa tua conversa, porque assim, nós temos uma ideia, eu estou dizendo nós como sociedade, a sociedade talvez, é difícil de falar isso, tem os intelectuais que pensam o Estado como você, né? E tem as pessoas mais comuns que estão tocando a sua vida, que querem pensar em outras coisas, e isso é válido. E elas não são nem menos nem mais, mas cada um tem seu papel. Mas para essas pessoas, no geral, o Estado seria aquele cara, o servidor comum, né? Vou eleger o político, o Estado é para servir o bem comum, que é uma ideia muito ali do Rousseau, uma ideia que vem do John Locke, né? Esses iluministas, né? O Estado como algo que vai garantir direitos, que vai garantir um benefício, uma benesse, né? Seria mais ou menos isso, essa ideia de que tem uma lógica aí também, né? Esse Estado provedor, né? Esse Estado provedor, né? Esse tempo eu falei com meus alunos sobre o Thomas Hobbes, o Locke, o Rousseau, né? A ideia desse Estado planejar, esse Estado participativo, né? E ele não é, né? No Brasil existe um erro muito ruim e é antididático, é chamar as unidades da federação de Estado. Sim. Então, Santa Catarina é um Estado, Paraná é um Estado, está errado. Santa Catarina é uma província, como era chamado durante o período monárquico, o período do Império. Santa Catarina é um estado, Santa Catarina é uma província, o Paraná é uma província, o Rio Grande, São Paulo são províncias. Juntos, nós temos uma estrutura política, jurídica, que nos governa. Essa estrutura política, jurídica que nos governa, nós chamamos de Estado. Então, a pessoa que trabalha junto a um município, ela faz parte da estrutura do Estado brasileiro. A pessoa que trabalha nessa província de Santa Catarina, junto como funcionário dessa província, ela faz parte do Estado brasileiro, assim como o funcionário federal faz parte. Então, quando eu falo de estrutura burocrática, eu estou falando de todos, homens e mulheres, que estão à frente dos municípios, que estão à frente das províncias e que estão à frente da estrutura federal. Tudo junto formam um Estado. E esse Estado, aí, exatamente o que tu questionaste, o Estado, qual é o papel desse Estado? Então, o Brasil tem um Estado, é uma instituição. A Argentina tem um Estado, a França tem um Estado, o Japão tem um Estado. A pergunta, então, fica: qual é o papel desse Estado? Para que serve? O Estado serve para resolver os problemas mais fortes da população, por exemplo, assim, educação. É papel do Estado ou não é papel do Estado? O Estado deve dar educação boa, de qualidade, gratuita para a população ou não deve? Ou cada um deve, se quiser, contratar ou ir atrás de uma escola particular e pronto. Qual é o papel da saúde? O papel da saúde é do Estado? O Estado deve dar saúde com qualidade para toda a população, ou cada um que busque os hospitais particulares, as empresas particulares atrás da saúde, ou ainda segurança, e por aí afora nós podemos perguntar. Eu sou partidário, claro, que o Estado existe para dar uma resposta para a população, uma resposta em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança e por aí afora. O problema é que esse Estado, essa forma, esse modelo que se construiu de Estado, que é um modelo pós-Revolução Francesa e vem até os nossos dias, que é o chamado Estado moderno, que tu tens essa estrutura, um legislativo, um executivo, um judiciário,
tá certo? Que acaba, então, regulando a nossa existência, toda essa população. Hoje o Brasil está com 210, mais ou menos, 210 milhões de pessoas. Essas pessoas todas precisam uma certa uma regulamentação e uma estrutura que organize, que gere. O problema é que existe isso que eu chamo de estrutura burocrática que acaba sendo perigoso para o Estado. Nós precisamos do Estado. Eu não sou partidário do anarquismo. Nós precisamos do Estado. Agora, nós precisamos estar sempre discutindo como está essa estrutura, esse funcionamento do Estado. O que nós queremos com esse Estado? Na hora que nós elegemos, nós temos que pensar o que nós queremos. Então, quando eu falo de uma estrutura burocrática, o problema é que aquelas pessoas que estão à frente do Estado, é mais ou menos o seguinte: alguns são eleitos a cada 4 anos, né, elegemos deputados, senadores, prefeitos e governadores e tal. Essas pessoas estão muito preocupadas com a sua reeleição. Uhum. E isso é pernicioso. Eles não pensam o Estado. O outro tem determinadas categorias, não são todas, mas determinadas categorias que estão preocupados, esses que são concursados, estão preocupados com as suas condições e que devem estar mesmo preocupados. Só que, enquanto alguns estão numa determinada condição de reivindicações, outros se impõem sobre o Estado, dominam o Estado e manipulam o Estado. Tá certo? E aí nós podemos pegar dentro do judiciário, por exemplo, tem muita gente que está muito preocupada consigo mesmo e não está preocupado com o retorno do Estado para a população. Esse é um debate. E entre a estrutura burocrática, tem aqueles que dominam e que buscam para si, e outros que não. Tem um contrassenso, uma situação díspare nessa condição, e em cima disso que eu penso esse germe da destruição. E eu penso que o Estado hoje precisa ser repensado. Ô, professor, e esse germe da destruição é isso, né? Essa falta de tanto da pessoa em cargo efetivo, né, o concursado, quanto em cargo eletivo, na verdade, priorizarem os seus interesses privados e não o interesse comum, objetivo do Estado. Esse seria um item, esse seria um germe dessa destruição do Estado? É um germe da destruição. Tu citasse a educação. Eu acho fundamental a discussão da educação. Tu pega, por exemplo, determinadas categorias junto ao Estado e a condição que estão. Nossa. E o que se faz com a educação. E o que se faz com a educação. São todos funcionários do Estado, mas enquanto alguns funcionários do Estado estão numa condição extremamente favorecida, enquanto que outra extremamente desfavorecida. Tá certo? Enquanto um está preocupado em cada vez mais o seu, o outro tenta lutar por uma sobrevivência, por uma existência. Isso aí cria uma disparidade, um problema muito grande. E é nisso que eu penso a falha, uma das tantas falhas, né? Eu poderia pensar a burocracia como ontologia, a própria burocracia em si, que é um problema também. Ô, professor, e aí a gente está numa enrascada, né? Como diria um colega que frequenta o bar, né? Num bico de sinuca ali, né? Como é que tu vai mudar esse modelo? É um modelo já estruturado, né? E aliás, e aí voltando àquela ideia que eu te expressei, né, que eu tive, que tem os intelectuais que pensam, né, a funcionalidade do Estado e as pessoas que têm outros interesses. Mas até essas pessoas que têm outros interesses, que não é a discussão do Estado, sabem que são enganadas por esses deputados, vereadores, presidentes, governadores. Eles sabem que Israel, e eu colocaria o judiciário junto.
Claro. Colocaria Ótimo. junto promotores, procuradores, juízes, Sim, todos juntos, na sim, mesma, estão sim, preocupados consigo. sim, concordo. Então, essas pessoas já sabem, mais ou menos de forma real ou até abstrata, que esse modelo não funciona. Ou então, que é o problema clássico da ciência política e da realpolitik, né? A relação entre o representante e o representado. Isso Perfeito. não é uma. Não existe uma. Se a gente fosse usar uma língua portuguesa, né, coerência e coesão nisso, né? A pessoa é eleita e os interesses privados prevalecem por 4, 8 anos, ou de forma efetiva num desembargador por um long time, né? Então, como que a gente consegue mudar isso? É consciência política? É consciência e participação política? Tu citou que tu mobilizou para a tua obra, e acredito que foi um teórico importante, o Karl Marx. Ele é adepto da revolução. É isso? A gente tem que fazer realmente uma revolução, ou a gente tem que fazer uma espécie de reformismo dentro da política e dos partidos políticos? Olha, eu não vejo, né, quando eu digo do germe da destruição e a minha leitura do Marx, o Marx propõe a revolução. Ou seja, há um debate também em cima disso, porque ele está propondo alguns marxistas, estudiosos de Marx, pensam que a revolução deva ser organizada a partir do trabalhador. O trabalhador faz o movimento e esse trabalhador que sente que é prejudicado faz a mudança. Outros dizem que não, que é um grupo, né, uma vanguarda se estrutura e essa vanguarda de intelectuais, de pessoas abnegadas, fazem o movimento. A minha visão é de que não existe possibilidade de destruir o Estado de fora para dentro. Certo. Porque assim está estruturado de uma maneira, nenhum juiz, sabe, em sã consciência, vai abdicar das suas condições salariais e de toda forma, mordomias e todos os penduricalhos salariais que existe ali, ele não vai abdicar, certo? Em termos de um Estado. Um promotor também não, um desembargador também não, assim como não vai um deputado, sabe? Não vai um senador, um governador, não vão, tá certo? Assim, ó, nós vamos diminuir para poder melhorar as condições da educação, melhorar as condições da saúde, melhorar as condições da segurança. Não vai. Então, me parece, e a população, eu sinto muito desmobilizada, os partidos políticos com pouca credibilidade, sem muita capacidade de mobilizar para fazer um enfrentamento, isso que o Marx propunha de uma revolução. Não vejo. Mas eu vejo dentro isso aí uma coisa que se autodestrói, porque perde a credibilidade. Por isso que tu tens, por exemplo, as instituições políticas com pouca credibilidade. As pessoas não valorizam mais. E pior, agora, cada vez mais, isso no legislativo e no executivo, e cada vez mais as pessoas acreditam cada vez menos no judiciário. Sim. O Tá? professor. E se não há crença no legislativo, no executivo, no judiciário, o Estado perde o sentido de existir. Então, nessa. Eu acho que agora já é uma abstração que a gente vai fazer, né? Mas essa destruição, né, interna, essa que está corroendo o próprio Estado, seu sentido, né? Pelos indivíduos que ocupam o aparelho do Estado, né? Que é uma elite política, é uma elite econômica, por que não, uma elite intelectual, né? Tanto no cargo para a vereança até para, né, o alto cargo que é a presidência da República. Por isso que eu digo que é uma abstração, né, até um pensamento. E uma elite jurídica. Eu sempre coloco junto, porque é comum que nós deixemos o judiciário fora da crítica. Também. Também. E essa corrupção,
né, no sentido de corrompendo o Estado, né, por questões privadas ou por disfunção do objetivo do Estado, dado para os iluministas, até pela nossa Carta Maior de 88, isso não pode acabar num radicalismo, no sentido de ser tão forte, tão grave essa corrupção, esse desligamento entre a esfera política e a esfera social, entre sociedade e política, que isso se autodestrua, né? Ó, chega um ponto que isso vira uma bomba, né? Porque a gente não acredita mais. E aí, o que vamos fazer? O Kant diz que depois de eleito, o candidato deve dizer para o seu eleitor: agora cala a boca e me deixa governar. Daqui 4 anos, vota em mim de novo ou não. O Kant propõe isso. Só que nós não estamos nessa condição. Nós precisaríamos estar juntos, o tempo todo participando. Não sei se... Eu vejo que, a partir do momento que as pessoas que estão à frente do Estado, no comando do Estado, essa é a questão. As pessoas que estão à frente do Estado não cumprirem o seu papel de forma mais preocupado com o social, vai haver esse esfacelamento, sim. E havendo esse esfacelamento, a possibilidade de uma revolução é isso. Se tu pegares a Revolução Francesa, é claro que tem grandes nomes na Revolução Francesa que se destacaram, porque vai acontecer, num problema crucial, alguns nomes se destacam. Mas para que a revolução acontecesse, foi preciso que a estrutura social, o compasso entre o Estado e a sociedade estivesse em desacordo. O Estado não está mais cumprindo o seu papel. Se pegar a Revolução Francesa, se pegar a Revolução Russa, o que ensejou a Revolução Russa? O Estado russo não estava mais dando o retorno necessário para a população. O mínimo, né? O mínimo. A mesma coisa na Revolução Chinesa, a mesma coisa a Revolução Cubana, a mesma coisa a Revolução Espanhola. Quando o Estado não faz, num primeiro momento, a coisa caminha, mas chega um determinado ponto que há uma explosão. Não tenho dúvida disso. Porque essa é uma preocupação, né, atual e muito vigente, né? O representante não está nem por representado, mas ao mesmo tempo, professor Bellini, eu já participei, né? O professor também. Eu acho que muita gente hoje, isso é comum, né? Participaram de mandatos coletivos, né? E eu participei de um como assessor, aliás, né? E era cansativo todo sábado discutir política também, né? Assim, se ao contrário é verdadeiro. Tu sábado de manhã acordar 8, 9, 10 horas da manhã para discutir política praticamente todo final de semana é cansativo também, né? Então, quando a gente tem o excesso, né? Eu acho que isso, até onde, né? Essa fronteira entre o Estado, né? E a população. Pensando Rousseau, né? Vamos chamar um conselhão, chamar as comunidades para discutir. Vai abrir uma rua ou vai fazer um parque, né? Que é uma ideia, né, do orçamento participativo, né? Então, até onde a gente tem uma qualidade para discutir isso, né? Porque, como você falou, e é verdade, né? A questão da burocracia hoje, e tu sabes bem disso, que já participou na prática, tem PPA, LDO, LOA, né? Tem emendas, tem uma burocracia, né? E um léxico que muitas vezes não alcança as pessoas, né? Então, não sei se talvez a participação de todo mundo também seria algo cansativo, porque quando o Rousseau pensava, me corrija se eu estiver errado, essa ideia da vontade geral, ele estava vivendo numa cidade que tinha 10, 12, 13 mil habitantes. Só o Costa e Silva, onde eu estou aqui, tem 30 mil pessoas, né? Então, não sei qual seria, né, o modelo para a gente ter uma relação de compasso de organização entre Estado e sociedade, né? Eu não vejo exatamente problema com relação à quantidade de pessoas. Eu fico na capacidade de pensar a respeito. Eu tenho para mim o seguinte: política não é gostar ou não gostar, ela é necessária. O banquete é gostoso, muito bom,
Só que depois do banquete tem louça para lavar. Não gosto, não pode, não quero saber. Tem louça para lavar. Para eu ter condições de ter um Estado e que possa me dar retorno, tem que participar. Não adianta eu cruzar os braços e botar a culpa nas pessoas que estão à frente do Estado. Então, não tem como fugir disso. Há um problema, porque isso seria preciso discutir a educação. Cai na educação, né? Quando estive senador, eu propus uma lei. Eu queria alterar a LDB e diminuir as outras disciplinas, disciplinas de física, de química, de matemática, de português, que são disciplinas importantes, mas nem tudo que é falado é importante. E nada se fala sobre economia. Economia, que é o que gera a nossa vida. Se um domina o outro, domina a partir da economia. A outra disciplina era o direito. Eu propus as disciplinas de economia e de direito, porque nós não sabemos nada, as leis são dadas, são construídas, elas nos dirigem e nós não sabemos nada a respeito. Nós não sabemos o que é o Estado, as pessoas não sabem o que é o Estado, as pessoas não sabem o que é o Código de Defesa do Consumidor, nada disso, então elas são levadas. Eu penso, né, que poderia ser pensado diferente em cima disso. Eu, lecionando para direito, assim como professor, né? Você é muito mais tempo do que eu dou aula de economia política, né? Aliás, o Rafael, o seu filho, também está lecionando essa disciplina na Univille em São Francisco do Sul. Isso. E eu dou aula de ciência política também. E eu falo para os meus alunos de direito, falo, ó, a ciência política, a filosofia, a economia política são propedêuticas, ou seja, são introdutórias. Mas é esse debate que torna o direito muitas vezes elitizado, né? Porque a elite discute isso, né? Tu vai pegar os canais fechados de comunicação, toda hora. O que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia. E isso não perpassa o ensino básico. Eis a questão, né? Então, o aluno qual é o objetivo do ensino básico estadual, né? Criar o aluno para a vida, né? Quais são os objetivos da escola particular da educação básica, né? É criar o aluno, gerar o aluno, potenciar o aluno para passar no vestibular. São funções, objetivos diferentes. Então, quando tu fala educar para a vida, que a maior parte das escolas são públicas, 80%, 85% até, em alguns lugares 90% da escola pública, se tu vai entrar para a vida, para o mundo do trabalho, sem conhecer direito e economia, tu entrou capenga, né? Então, tu pode até aprender a ler, escrever, fazer saber proporção, razão, saber uns cálculos matemáticos, mas realmente a economia, a ciência política, o direito básico, né, do consumidor é importante. Aliás, só um detalhe, eu comprei um produto e eu veio uma falhinha no produto. Aí o cara falou, não, mas essa falhinha ali o seguro não cobre, né? Aí eu falei, como assim? Me dá tem um código consumidor? Ah, tenho. Mostra ali onde no código consumidor, quando a gente compra um produto, metade está garantido pelo seguro ali, pela garantia, a outra metade não está. Ah, não é bem assim, não, então eu vou cobrir isso aí para você. Falei, claro que vai, meu amigo. Tu compra uma geladeira, a porta vem amassada. Tu vai dizer que só o motor tá garantido aí? Não, é a geladeira inteira, claro. Tu tem que provar que não foi você ali, né? Mas há um bom senso, né? Então, isso é muito importante, né? Ter uma base de direito, uma base de economia. Eu vejo que o direito, a economia são de extrema importância, e nós poderíamos até desdobrar a ciência política. Sim. E assim, e quando discutir ciência política, é discutir ciência política partidária. Claro. Tem gente que tem ojeriza, tem medo, mas não pode discutir política. Não, tem que discutir. Sabe, o que nos define, o que nos diferencia dos outros animais é que nós temos a capacidade de desenvolver discussões, combinações. Sim. Isso é política. O que eu quero, de repente, não é o que tu queres. Por isso precisamos dialogar. Essa é a grande
Tem um debate, né, que eu sempre penso na Hannah Arendt, uma autora que tu conhece bem também, que ela fala, a política, né, ela é uma forma de resolução de conflitos sem o conflito armado, sem a selvageria, né, então o que nos torna multicultural, diverso e viver em harmonia é a política, né? Se eu É, gosto de uma cor, você gosta de outra, você gosta de uma música, eu gosto de outra, mas a gente tem que conviver junto, é a política que vai mediar os termos, exato. as ideias, né? Tu quer ver, um casal, marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, não importa, mas um casal. Se os dois baterem o pé nas suas posições e não arredarem o pé em nada, Não existe mais, né? não existe mais. O casal. Duas pessoas juntas é preciso cederem. O que o Max Weber vai falar de ética de convicção e ética de conveniência. O que convém que eu ceda, para que tu também, para que nós nos aproximemos. Sim. Certo? É preciso. Isso é política. Quando acaba a política, acaba a capacidade de diálogo, acaba a política, começa a guerra. Sim. A guerra começa quando acaba a política. Isso. Essa é uma frase do Clausewitz, aliás, né? A guerra é a continuação da política por outros meios. Que a Hannah Arendt bate isso. Ela fala assim: se a guerra não é política, né? Ou a política não é guerra, né? Porque a política ela é a resolução desses conflitos, né? É a tentativa de resolução dos conflitos, né? Então, é por isso que isso vai ao encontro do início da nossa conversa, né? Se o Estado está sendo destruído, tem um germe da destruição, a gente vai para uma revolução armada, aí que tu fala, talvez, não necessariamente. A própria política pode resolver as questões problemáticas que a política traz à tona, né? Perfeito. Então, a gente continua, ou seja, a gente não precisa sair da política para resolver problemas estruturais da política moderna, contemporânea, atual, né? Isso. Para mim, são duas coisas muito diferentes. Essa coisa de que a guerra é a política por outros meios, na verdade, ele está vendo a política sobre um prisma muito estranho e ruim. Para mim, a política é essa capacidade que os humanos têm, sabe aquilo que Aristóteles diz, que o homem é, por natureza, um animal social e político. O que nos faz diferente dos outros animais é a capacidade que nós temos de dialogar. Eu falo para os alunos, não sei quanto tempo que nós temos para conversar. Professor Bellini, a gente está na reta final, na verdade. Até me deram um toque aqui, a nossa equipe técnica falou: olha, a conversa está boa e vocês estão conversando uns 3 minutos, prof. Vamos pensar aí, fechar uns 3, 4 minutos. Então assim, ó, eu quero o que eu queria antes, né, porque eu tenho feito debates sobre política, sobre sociologia, né, mas nos últimos tempos tenho enveredado muito profundamente, eu acho que profundamente, para a filosofia. E esse texto que está no livro que está sendo lançado, né, do Corpo e Símbolo, né? Corpo e Símbolo, que eu espero lançar nas próximas, daqui um mês e meio, mais ou menos. Está no prelo. Está no prelo. E eu gostaria, em algum momento, da gente parar aqui para discutir exatamente essa coisa do corpo e o símbolo. Porque assim, a política nada mais é do que uma estrutura muito grande de símbolos. Eu tenho uma quantidade de símbolos, tu tem uma quantidade de símbolos. Essa quantidade de símbolos que eu tenho me faz ter uma opinião. A tua quantidade de símbolos faz tu ter outra opinião. Aí nós entramos em divergência. Precisamos fazer política, precisamos dialogar para poder chegar a um acordo. Sim, o professor Bellini, até se eu pegar o professor Bellini toda semana para a gente conversar sobre um texto dele, a gente vai no mínimo um ano, né, conversando, que tem muita obra, muito texto e tudo com muita qualidade. E esse livro, Corpo e Símbolo, talvez, do que eu já li das tuas obras, eu acho que não sei se é maior que a tua tese de doutorado, mas é de grande envergadura, né? São mais de 350 páginas, é um livro, assim, profundo, né? Não é um livro que
tu fez o dia para a noite, né? Aqueles alunos, né? Professor, entreguei um trabalho, tu olha aquele trabalho e fala, nossa, ele acabou de fazer esse trabalho. Né? Isso, Não, isso. é um trabalho de fôlego, né? Eu Fôlego. digo que, eu não vou dizer que é o trabalho da sua vida, que tem muita vida pela frente, né? Então, pode ter outras obras de envergadura, mas é um livro que ele não veio para ser mais um, ele veio para ser o livro, né? Então, e a gente vai se dedicar, sim, Mentes Criativas, um tempo aí para ele, talvez até 2 tempos, porque é um livro grande, profundo, e a gente não conseguiria, eu acho, em 30 minutos, 40, fazer um debate dele todo, né? Mas, professor, muito obrigado pela atenção. E eu vou te perguntar, tem alguma coisa que eu não te perguntei, tu quer falar aqui no final, fazer um fechamento? Te agradeço. E curtam o canal, curtam aqui os Mentes Criativas. Professor, o final é contigo, depois da sua fala a gente se despede. Ok. Quero deixar o meu agradecimento a ti, ao Piran e todos aqueles que nos assistem. Vou ajudar a divulgar junto aos alunos. É muito importante que nós tenhamos espaços como esse para discutir ideias, filosofia, política, sociologia, psicologia, direito, né, que abram esses espaços para nós, é muito importante. Eu me coloco à disposição, agradeço imensamente, me coloco à disposição para fazer um debate sobre esse tipo de discussão que nós fizemos agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bellini. Será sempre bem-vindo. Obrigado, Piran, nossa equipe técnica, né? Um dos fundadores aqui do canal, também Mentes Criativas, e que faz isso tudo acontecer. Obrigado, audiência. Um forte abraço. Até a próxima semana, terça-feira. Até mais.